Bom, sou o Jean Dolabella, tenho 39, quase 40, faço agora no dia 14 de maio. Sou músico, sendo que é engraçado colocar assim as coisas, mas músico acaba sendo um monte de coisa junto, né? Então, como músico, eu sou professor também, dou aula de música. Sou formado em música em Los Angeles, no LACM. Produtor também, produzo várias bandas, já trabalhei com bastante gente. Quando eu digo música, eu sou músico de banda. Eu acho que, pensando na minha carreira, assim, eu sou um cara que escolheu mais esse caminho de trilhar com bandas, né? Formar bandas e tocar com bandas, mas ao mesmo tempo também trilhei muito esse lado de músico acompanhante também. Eu já toquei com bastante gente, já gravei disco de muita gente, tipo como Ana Carolina, Lenine, Milton Nascimento, toquei anos com Sepultura, né? E hoje em dia o carro-chefe assim da minha vida e o que eu faço, onde eu dedico mais tempo, é o Eagle Kill Talent, que é a minha banda. Cara, difícil de falar. Minha família é bem musical, assim, cara. Meu pai toca guitarra, é professor de expressão vocal, além de psicólogo. Então ele toca meio tudo, assim, toca guitarra, toca piano, teclado. Minha mãe sempre tocou violão também, acordeon. Então, meus avós, assim, sempre escutaram muita música. Então sempre tive música dentro de casa, então foi uma parada meio bem orgânica, assim, natural, cara. Não tem muito um momento que eu escolhi, não. Foi tipo, bem, tipo, minha vida inteira eu sempre estive muito em contato com música. Até quando eu, sei lá, quando eu comecei as primeiras coisas, ao invés de jogar futebol, sei lá, na rua, eu comecei a tocar nas panelas da minha mãe, pegar os violão e tentar tirar coisa. Comecei a perceber que meu ouvido identificava as notas, era fácil para mim identificar as notas, assim, então eu comecei a tirar coisas, né, tocar tudo que eu escutava, eu tentava tirar no violão. Escutava os discos que eu gostava mais, tentava tirar ou na guitarra, no violão, ou na batera. Eventualmente fui concentrando mais na batera, mas sempre tocando guitarra também junto. Então eu fui desenvolvendo a partir daí. Não tem muito um momento que eu consigo falar com tantos anos eu comecei, ou a música entrou na minha vida e tal. E ao longo disso aí, tiveram inúmeras fases, né? Tipo assim, eu lembro de escutar de 14 bis com a minha mãe, Iron Maiden, Black Sabbath, e depois entrar numa fase de mais metal, Slayer, Sepultura, e ao mesmo tempo Nirvana, e o Guns N' Roses apareceu na minha vida, sabe? Essas coisas foi tipo bem tipo aleatório, assim, não tem nenhum ponto que eu possa falar que começou, e também não consigo dizer fechar também num gênero só, sabe? Eu não sou... Muita gente me percebe como um baterista de rock, obviamente, porque eu, além de estar tocando no Eagle Kill Talent, muita gente me conhece por causa do Sepultura, mas como eu já falei, já toquei com muita gente e escuto, pelo fato de dar aula e estudar música também, eu procuro, sabe, consumir muitos tipos de música e não tem nenhum tipo de preconceito nem nada, não. Não, cara, é bem variado, assim. Em casa, às vezes eu acordo e escuto um disco do Pink Floyd, ou às vezes escuto do Deftones. Então, tipo, depende da fase. Às vezes eu tô numa fase agora que eu escuto muito um pianista que chama Tigran Ramazian, um cara armeno. E as coisas que eu mais gosto dele é só piano, saca? Nem tem batera. Ele tem alguns projetos discos dele que tem batera, tem banda, tem baixo e tudo mais, mas eu escuto bastante as coisas de piano dele. Então não tem muito não é porque eu sou baterista ou todo mundo me conhece por baterista que eu sou um cara que só procura escutar coisas que tem bateria, por exemplo, entendeu? Cara, a bateria e a guitarra vieram bem juntos, assim, é difícil, eu não consigo separar. Se eu for pensar assim, eu tava até fazendo esse exercício há um tempo atrás, que eu comecei a ler um livro do Questlove, que é um batera que eu admiro muito, músico que eu admiro muito, americano, e ele a cabeça do cara é meio biblioteca, assim, de música, saca? Tipo, esses caras que tem uma coleção bizarra de disco e conhece muito de tudo, assim. E ele escreveu a biografia dele com os discos que ele escutava, sacou? Então ele conta a história dele com os discos que ele escutava na época, é bem foda, assim. E eu comecei a tentar fazer
essa lembrança do que aconteceu primeiro, as coisas que eu escutei, como que veio, que veio de cada lugar ali. E eu não consigo ter a lembrança de definir quando que foi bateria, quando que foi guitarra. Foi bem junto, assim, cara. Acho que o interesse era bem... Na verdade, funcionava assim pra mim, quando eu tava de férias, que eu morava em Uberlândia. Minha família, eu nasci em Uberaba, logo que eu nasci fui pra Uberlândia, então morei em Uberlândia minha infância e depois dos meus 13 anos eu mudei pra Belo Horizonte. E sempre nas férias eu vinha pra Belo Horizonte e meu tio, que é o baterista, que inclusive toca com meu pai, na banda do meu pai, quando eu tava de férias eu queria ficar tocando bateria o tempo inteiro, porque ele tinha bateria na casa dele, então eu botava os discos e ficava tocando junto, que eu não tinha bateria ainda, isso muito novo. E quando eu tava em casa eu não tinha bateria, então eu ficava meio no violão, tinha umas caixas de papelão com pedal e tal, eu ficava meio tentando tocar bateria, mas eu gostava de tocar violão também, porque era um instrumento que tinha mais próximo, então eu não consigo definir muito qual que foi, mas eu sempre, os dois sempre estiveram bem presentes assim na minha vida. Minha primeira banda, eu era bem novo, eu devia ter uns 9 anos de idade, eu acho. Foi logo que eu comprei minha primeira bateria, uma Golpe. Eu lembro de fazer... Estava participando de uma peça de teatro, de um grupo de teatro. E aí daí eles me chamaram para fazer uma peça, eu trabalhei nessa peça, junto com a galera da minha família também, minha mãe também trabalhou. Enfim, e daí com a grana desse lance eu comprei minha primeira batera, que foi uma Golpe na época. E daí com essa batera eu comecei a ter um contato mais, uma coisa mais, sabe, íntima assim com a batera, de estar todo dia tocando e tudo mais. Daí apareceu a primeira banda, que era uma banda que só tocava meio cover assim de rock nacional, sabe? Tocava uns Ira, Titãs, Capital, umas coisas assim. E eu lembro de fazer alguns shows, uns 5 shows, assim, em escola, sabe? Umas paradas assim. Só que era bem novo mesmo, cara. Eu devia ter isso aí, 8, 9, de 9 para 10, talvez. E esse foi o meu primeiro contato, assim, com o palco mesmo, de ir tocar, apresentar uma coisa. Então tinha essa coisa mais do cover ali. E logo que eu comecei a compor coisas, eu montei minha primeira banda, e era uma banda de metal, assim. Chamava Carrion na época. Era eu e era um trio, eu, um guitarrista e um baixista. Foi a primeira banda que eu tive, que eu comecei meio que a compor mesmo, e escrever música, né? Que não era uma coisa só de... não brincadeira, mas entre aspas um pouco, né? Que era só cover, tocar quando dava e tal. A outra já começou a ser uma coisa mais... Então eu considero como a primeira banda essa banda de metal que eu tive. E logo depois disso eu mudei para Belo Horizonte, daí que eu comecei mesmo a gravar, fui gravar pela primeira vez com uma outra banda de metal também, com os primos. Daí foi meu primeiro contato com o estúdio, né, valendo mesmo de verdade. Gravamos na fita na época, eu lembro, bem foda. Estive em várias bandas, mas pra falar mesmo assim de banda que eu considero como, né, trabalho mesmo, assim, que eu entrei numa de ser, né, tipo, banda de verdade, foi o Diesel, que depois eventualmente virou o Dora, né? Que foi o que era o carro-chefe também, assim. Nessa época eu toquei com várias bandas ali em Belo Horizonte, sabe? Então assim, eu tocava, fazia muita coisa como trabalho, então banda de baile, sabe? Tocava em carnaval, gravava um monte de disco, então tava trabalhando esse lado mais sideman, assim, sabe? De tocar com outras pessoas, mas minha banda mesmo era o Diesel. Aí o Diesel, as primeiras coisas que a gente gravou foi ali tipo em 97, por aí eu acho, 96, 97. Daí a gente gravou o primeiro disco mesmo, a gente gravou uma primeira demo ali em 97, que era só eu e o Gustavo. Na época o Dudu tocava baixo, que nem era a banda ainda, a gente estava meio que tentando formatar uma coisa. E daí quando virou banda mesmo, que juntou o Ian, meu primo, eventualmente o Léo, isso foi em 99. Então, foi o Diesel durante um bom tempo. Depois de 99 a gente tocou no Rock in Rio, enfim, fez um barulho no underground aqui no Brasil. Depois de tocar no Rock in Rio a gente foi para Los Angeles, né? Mudou para Los Angeles e ficou lá até 2006.
E aí a história é gigantesca, na verdade, que a gente assinou com gravadora lá, fez turnê nos Estados Unidos inteiro, saiu da gravadora, aí gravou outro disco, enfim, é um rolê bem grande. Daí quando eu voltei pro Brasil em 2006, daí eu entrei pro Sepultura na sequência. Então eu conto isso mais como tipo banda mesmo, foi o Diesel, que virou o Dora depois. Então, e nesse meio tempo e antes do Diesel foram várias etapas assim, mas não tinha esse foco assim mesmo como banda, sabe, de tipo, isso aqui é minha vida, isso aqui eu vou dedicar tudo que eu tenho pra... Então considero isso muito mais pro Diesel, depois eventualmente Sepultura, e agora o Yuki e o Terra. Cara, tudo começou, o Stanley, que era o técnico de PA deles, que fazia PA, ele foi o cara que gravou o primeiro disco do Diesel. E algumas outras coisas que eu fiz em Belo Horizonte. Então a gente estava trabalhando, nossa carreira estava meio que toda hora cruzava ali, sabe? Tipo, eu gravava um disco, era ele que era o engenheiro, aí ele gravou o disco do Diesel, enfim. Daí eu fui pra essa trip aí com o Diesel para Los Angeles e o Stanley começou a fazer os shows do Sepultura. E aí, enquanto isso estava rolando, o Andreas estava procurando um cara para gravar o disco solo dele. E daí ele comentou isso com o Stanley falou, cara, eu conheço um cara que eu acho que ia ser muito foda se ele fizesse, que é o Jean, de PH e tal. E a gente chegou a se conhecer, eles foram pra LA tocar lá, a gente se conheceu, o Andrés e tudo mais, e só que tava nessa coisa de tipo, eu morava em LA, a logística ia ser meio complicada e tal. Só que aí quando o Igor saiu, coincidiu com eu ter voltado pro Brasil também. E daí o Andreas foi e me chamou para fazer um som ali, né, com a banda, para ver qual que era, o que rolava e tal. Aí rolou super bem e é isso. Aí eu fiquei quase 6 anos, né, fiz mais de 500 shows, 2 discos, né, o Alex e o Kairos. Cara, sensacional, velho. Era tipo... Foi bem tipo uma coisa, sabe aquela sensação de fechar um ciclo assim na vida? Que você, cara, eu na época de moleque ali, quando eu era bem moleque, um dos primeiros shows de metal, acho que o primeiro show de metal mesmo que eu fui, show grande, foi o de Sepultura na época do All Rise, assim, em 90 não sei se foi 91, 92 talvez, em Uberlândia, que eles tocaram antes de ir pra turnê mundial do All Rise. E eu lembro, moleque, cara, de ficar chocado ali no show e tal, e minha mãe me levar lá meio no camarim, o Andrés me dar uma palheta, o Igor me deu uma luva, isso eu com, sei lá quantos anos que eu tinha, 10, 11 anos de idade. Então era uma banda que pra mim, não só como lugar de banda, mas como atitude também, né, que é uma banda que, cara, que enfrentou uma parada que abriu uma porta que até então não existia aqui no Brasil, né, cara, tipo assim, foram os caras que foram bater lá fora e quebrar essa barreira de tipo assim, cara, a banda é daqui, mas pode cantar em inglês, pode ser uma banda nível mundial. Então eles acreditavam nisso, fizeram isso, quebraram essa barreira. Então acho que assim, não só como exemplo de banda, porque gostava da música e tudo mais, e tive uma fase de ficar tocando e tudo, como atitude também, né? Como uma coisa de, pô, os caras são, sabe, tipo... Sabe aquela coisa de você enxergar a atitude dos caras e a força dos caras de, tipo, acreditar na parada e ir fazer o negócio. E eu acho que isso ficou muito dentro de mim, assim. E foi muito foda quando... ainda mais depois de ter feito esse rolê com o Diesel, né? Com uma banda minha. Ter quebrado a cara lá fora, no bom sentido. Não digo quebrado a cara depreciando, não. Porque foi um dos rolês, cara, que construíram muito do que eu sou hoje. Esse rolê que aconteceu com o Diesel. Apesar de... mercadologicamente isso não ter dado certo, entre aspas, né? Não é uma banda que bombou mundialmente nem nada, mas como pensando na minha carreira e em toda a vivência e experiência de ter passado por isso tudo com os caras lá, foi o que construiu o que eu sou hoje. Então o Sepultura tinha essa influência desses dois lados, tanto musicalmente quanto de atitude, né, e tudo mais. E aí quando eu entrei pra banda foi bem foda enxergar isso desse lado, só que eu falar assim, caralho, olha pra esse rolê, né? Eu com 11, 12 anos de idade, estava ali dentro do meu quartinho, acreditando numa parada, focando numa coisa que eu queria, pra depois de tanto tempo eu chegar e agora eu tô aqui tocando com os caras, saca? Então foi uma realização bem foda. E, cara, assim, pra mim, qualquer coisa que eu faço,
mesmo independente do estilo, sempre que eu tô com qualquer coisa que eu me envolvo musicalmente, é sempre para ser 110%, cara. Não existe nada meia boca não, sacou? Ou é ou não é. Tipo, se eu for entrar pra fazer, eu vou entrar pra fazer. Seja o disco de quem que for, do que for, ainda mais se for uma banda que é minha e que eu acredito que eu tô realmente ali lutando junto, né? Então, cara, foi uma experiência muito foda, muito foda. Tipo, descobri muita coisa com Sepultura, né? O lance de ter aquela vivência. Eu fiz turnês com o Diesel, mas com Sepultura como headliner, né? Tocando em vários festivais, tocando no mundo inteiro, várias vezes e tal. Essa coisa de viajar e ficar aí 2 meses, 3 meses em turnê, show todo dia, a equipe redonda trabalhando, tudo certo. Muito foda, cara. Muito foda. Experiência muito foda mesmo. Fantástico. Eu acho que o show de Cuba... O show de Cuba foi bizarro, cara. Porque, assim, primeiro que tinha, sei lá, 80 mil, 100 mil negros na praça, numa parada de graça, assim, ali na praça, em Havana. E foi o primeiro show de metal de todos os tempos que teve lá. E, cara, foi muito insano assim a parada. Parece que tipo, o país inteiro sabia que a gente estava ali. Foi um respeito bizarro com a banda. Fidel mandou carta, sabe? Tipo, foi uma coisa muito foda. E na hora do show foi uma coisa muito intensa, assim, cara. Tipo, de ver aquela, sabe, a galera ali com uma carência bizarra, assim, sabe? Tipo, nunca teve... Parecia que tinha muita gente que estava ali que nunca tinha visto nada parecido com aquilo ali, sabe? Então foi uma parada muito forte. Mas fora esse, teve vários outros shows, cara. Show na Índia, vai em Shillong, que eu tava até passando mal, eu comi um peixe estragado lá. Fiquei todo ferrado, velho. Tipo, passando muito mal, com diarreia, vomitando, tipo, muito ruim. E lembro de quase até quase nem rolar o show. Deu tipo, ligar pro quarto do Andrés e falar, cara, tô tipo morrendo aqui, cara, não tem condição nenhuma de tocar, o que a gente faz? Aí ele falou assim, cara, nós estamos em Shillong, velho, tipo, na fronteira com Butão, não tem como não tocar, sacou? Tem que tocar. Eu lembro que o palco era de bambu, era mó gambiarra, assim, a gente foi, tocou e foi legal pra caralho. Na hora do show dá aquela... Foi bem foda. Enfim, vários outros, cara. Muito show legal, muitos lugares estranhos, muito lugar foda, festivais gigantes, enfim, o show do Rock in Rio com o Tambor do Bronx pela primeira vez lá, 2011, foi muito foda. Enfim, vários, muito legais. Ah, cara, com Sepultura tive a chance de conhecer muita gente que eu admiro, pô, vários caras, vários bateras, pensa em vários, Dave Lombardo, Vinnie Paul, o Billy Reimer, do Dillinger, vários desses caras ali eu conheci na época de Sepultura, mas eu acho que assim, quando eu conheci o Dave Grohl foi muito foda. Tipo, sentar na mesa com o cara e o cara tá sentado ali me olhando como o cara que tocou no Sepultura, saca? E tipo, batendo um papo de igual, né? Tipo, 2 músicos conversando. Foi muito foda, cara. Porque ele é um cara que eu admiro muito. Acho ele muito foda em vários aspectos, assim. Acho que é um cara que, porra, desses músicos todos aí, principalmente pensando em rock, ele é o cara mais bem sucedido. Porra, o cara saiu do Nirvana, virou, Kurt morreu, o cara para, né? Tipo assim, acabou o Nirvana, o cara monta o Foo Fighters do zero, estoura de novo e tá aí uma das maiores bandas, né, de rock do mundo, cara. Fora o cara pelo cara mesmo, como compositor, eu acho ele muito foda. Como compositor, como batera, como compositor batera também, admiro muito o cara, foi bem foda esse momento. O Eagle Kill Talent, cara, eu tinha acabado de sair do Sepultura, tava meio naquela de... Igual eu falei, né, cara, eu sou um cara que gosto de escrever coisas, de compor coisas, e tava numa de tipo, pô, acabei de sair do Sepultura, não sabia, não tinha muito um norte assim como banda, né, porque, né, tipo, tinha recém saído ali, e chamei o Theo, foi bem, cara, não teve nada muito planejado não, eu liguei pro Theo meio que, cara, vamos, pô, sentar aí, tomar um café, trocar uma ideia e tal.
de bobeira mesmo, aleatória, assim. E aí eu fui na casa dele, a gente sentou, trocou uma ideia, e o Theo tava numa de, tipo, ele tava fazendo o SWU na época, o festival, e tava numa bem fora de tocar, assim, sabe? De músico, como músico. E aí eu falei, cara, por que de repente não faz um som? Vamos trombar lá em casa, fazer um som, ver qual que é, só de bobeira e tal. Ele, pô, será, cara? Tem muito tempo que eu não toco e tal. Eu falei, que isso, bicho, pode parar de tocar não e tal. Enfim, a gente juntou, começou a fazer um som. Bem de bobeira mesmo. Ele tocava umas coisas, a gente tocava uns riffs meio junto, ficava meio naquela ali. Daí o Rafa, que é o outro batera, que é muito amigo do Theo, tocava no Saiô, inclusive o Saiô tocou com Sepultura, foi assim que eu conheci os dois. No meu primeiro show que eu fiz com Sepultura no Brasil, no Rio, o Saiô abriu. O Rafa tava aí, colou num desses encontros aí, e aí o Rafa tocando bateria, eu tocando umas coisas de guitarra com o Theo, e daí o Rafa também tocava uma coisa de guitarra, a gente ficou meio, já desde o começo a gente já meio que tinha uma coisa dessa de tocar ali um instrumento que rolava, ou ter uma ideia, faz ali na hora. Isso foi crescendo até que chegou uma hora que a gente viu que isso estava entrando com tá rolando um sincronismo bom de ideias, o papo era muito bom, as coisas que a gente conversava, a gente gostava muito, e o negócio começou a meio que entrar e virar banda. Até chegou uma hora que a gente, aconteceram várias coisas. O John do System of a Down, que já era amigo do Theo e do Rafael há muito tempo, veio pro Brasil de férias, aí veio aqui no estúdio, veio no ensaio, que nem era banda ainda, a gente tava tipo, nem tinha voz, mas viu a gente tocando, curtiu, falou, cara, tem uma parada aí que é foda, eu acho que vocês deviam, né, fazer isso acontecer, sinto que tem uma coisa que é legal. E aí a gente começou esse papo de tipo, cara, eu acho que de repente tinha que ser mesmo, tinha que ser uma banda, vamos arrumar um cara pra cantar e tal. E ficamos nessa até a gente encontrar o Jonathan, que já era amigo do Theo e do Rafael também. O Jonathan chegou, escutou, pirou, já de cara rolou uma afinidade muito foda. Cara, isso aí foi se desembolando até virar o que é hoje. Sendo que essa coisa de trocar os instrumentos, né, por exemplo, que é uma coisa que é bem peculiar da banda, por incrível que pareça, começou da forma mais simples mesmo, sabe? Não foi uma coisa planejada, assim, eu acho que pelo fato da gente entender que a gente tinha essa possibilidade disponível, a gente meio que deixou ela acontecer e começou a usar isso de uma forma que isso foi construindo a banda até chegar uma hora que é o que a gente é hoje, que tipo assim, tem música que eu toco guitarra, o Rafa toca bateria, tem música que ele toca baixo, eu toco bateria, e a gente faz do jeito que a gente grava as músicas e registra aquilo, é o jeito que a gente representa isso ao vivo, entendeu? Então não é uma parada tipo, eu escolho a música que eu vou tocar hoje, o Rafa escolhe as dele e a gente toca, não, é tipo sempre, eu só toco as músicas que eu toco, ele só toca as músicas que ele toca, de bateria, entendeu? Então a dinâmica é interessante. Com o negócio do Eagle Kill Talent, né? Tipo assim, o lance do super-herói na banda, sabe? Do cara que é o batera, o cara que é o guitarra. Pelo fato de a gente não ter isso já ajuda a desconstruir muita coisa que a gente conversa, sabe? Da música tá muito acima disso aí, sabe? Tipo assim, a gente não tem muito essa coisa de apropriação do eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu que assino como compositor, o outro assina como... Não tem isso, cara. A gente compõe da forma mais orgânica que tem, até chegar uma hora que a música é tão importante, a gente tá olhando para ela de um jeito que a gente consegue desapegar do que é que cada um tá fazendo, a ponto de um trocar ideia com o outro e, tipo, eu, por exemplo, falar uma coisa pro Rafa, o Rafa falar uma coisa pra mim de batera, e a gente simplesmente só dá continuidade naquilo ali sem nenhum tipo de, pô, mas peraí, o cara tá falando da minha batera, sabe? Aquela coisa de ficar meio cabreiro, porque o cara tá te dando um toque, mas e não tem isso. A gente conseguiu se livrar disso de forma muito orgânica, assim, que é legal pra caralho. Não que a gente, cara, de forma alguma mesmo, a gente faz isso ou fala isso pra dar uma de que a gente é, sabe, não tem ego, que a gente é uma banda que luta com... Não é nada disso, cara. Na verdade a banda é o lugar que a gente se encontra pra crescer como ser humano, saca? Então, tipo, todas essas conversas, a gente quando tá tocando, o nosso objetivo é esse, cara, é estar ali com amigos tentando abrir mão de umas coisas que são coisas que só te atrapalham, sacou? Só te travam, te engessam umas coisas que não tem nada a ver, tipo, sabe? Querendo ganhar a discussão porque você quer ganhar a discussão. Então, a gente meio que... Mas ele existe, ele tá ali, né? O Eagle Kill Talent lançou o primeiro disco no ano passado, em janeiro.
2017, sendo que esse disco ele é basicamente uma compilação como se fossem 3 EPs. Então, na verdade, a gente lançou o primeiro EP com 3 músicas e uma bônus, que é a versão de Sublimated no piano e voz. Daí a gente lançou um outro EP com mais 3, e aí o que seria o terceiro EP, na verdade, a gente juntou e fez um disco, como se fossem com os EPs juntos. Então tem as 6 do primeiro, mais as outras juntas ali para formar o disco, entendeu? Então a gente lançou meio desse jeito. Depois disso a gente lançou uma música, que foi a música que foi para Malhação, a My Own Deceiver. E agora a gente tá com esse single novo que a gente vai lançar aí, em breve, já agora, desse mês. Então, aí 2018, cara, o primeiro show que a gente fez foi no Maracanã. Tipo, 40 mil negros, tipo, abrindo pro Foo Fighters, né? Então, nosso ano começou com essa turnê do Foo Fighters que a gente fez. Foram 4 estádios, né, cara? A gente tocou Maracanã, Allianz, Beira Rio. Foram 2 no Allianz, né, Beira Rio, e a Pedreira, lá em Curitiba. Que não é o estádio, mas, porra, um lugar gigante. Pra bastante gente. Depois, na sequência, a gente fez o Lollapalooza no Chile, com um side show lá também. Depois a gente fez o Lollapalooza aqui em São Paulo, que inclusive foram os 2 maiores Lollapalooza de todos os tempos, né, com o maior público, tava sold out há muito tempo, tocando no palco principal, né, com o Pearl Jam, no palco do Pearl Jam. Então, cara, e isso a gente, assim, no ano passado tocou no Rock in Rio, né. Então, cara, a gente tem feito coisas, assim, muito incríveis. Todos esses shows foram muito fodas. Acho difícil falar, eu não consigo ainda mais botar em ordem, cara. Consigo, sei lá, se for pra falar, por falar mesmo, eu falaria, sei lá, Van Halen, Tigrã, vou falar do Meshuggah, talvez, Soundgarden, Big Rack. Aí teria mais umas 50 pra falar, mas só porque tem que falar 5 bandas. Lance essas aí.